Fala aí, galera, vamos para a nossa nona aula. Hoje nós vamos realizar 3 atividadezinhas para finalizar essa parte de construção geométrica. Depois nós vamos para outra área mais interessante também, que são os lugares geométricos. Muitas coisas interessantes ainda aguardam por vocês. Vamos fazer 3 atividadezinhas e a primeira é essa aqui. Construir um triângulo ABC, né? Então vamos a ele. Certo? E agora a gente tem que nomear os pontos. Né? A, B e C. Agora, construir as medianas BM e CN. Então, BM e CN. Então, temos que construir o ponto médio desse e desse lado. Então, a gente vem... esses dois lados. Chama e vamos dar nome aos dois, né? Esse aqui já está selecionado. O primeiro, então, vai ser o N e depois o M. Certo? Agora a gente vai nomear C o barycentro, ou seja, é o ponto de encontro, né? Vamos aqui criar o ponto de interseção. Esse aqui é o tal do barycentro, o nosso G. Né? As propriedades se mantêm. Tá. Agora eu preciso medir as distâncias BG e GM. Só que como a gente viu no vídeo anterior, se eu selecionar aqui, ó, BG, ele vai selecionar tudo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, escondo e crio os dois segmentos independentes. Né? Aí eu posso medir BG é... BG, GM. Fiz outra besteira, mas... vou deixar passar. Esse aqui é o GM. Né? Eu não quero dar nome para esse cara aqui. Então eu seleciono ele. Vou lá em dar nome. Apago o nome que eu dei. E o nome vai sumir. Né? Vivendo e aprendendo com tabulário. Agora calcular a razão BG, GM. Então nós já temos os dois valores aqui. A gente vem em calcular, calculadora. O que a gente quer? Calcular a razão BG, GM. A razão BG-GM é sempre 2. O que isso significa? Que BG é sempre o dobro de GM. Olha, eu vou movimentar, né? Os tamanhos vão estar sempre diferenciando, porém a razão entre os dois é sempre a mesma, né? O item é movimentando os objetos livres para a gente justificar matematicamente o que a gente observar, ou seja, esse GB aqui é sempre o dobro do GM. Tanto que se a gente tentar dividir o segmento, né, em partes proporcionais, não vai dar, porque a gente separou em dois. Mas, como a gente tinha feito no vídeo anterior, se vocês assistiram, o que vai acontecer? A gente pega esse segmento todo aqui, né, divide em 3. Vou ver se eu consigo. Segmento, não reto. Se a gente dar um clique, conseguir selecionar ele todo. Olha lá. Dividir em 3 partes. A gente quer o segmento BJ? Não, a gente quer o segmento
inteiro, dividir em 3 partes. Não, fizemos errado. Vamos lá. É o segmento BJ. Ou seja, dividimos em 3 partes, né? Ou seja, esse aqui é uma parte, exatamente, né? Até a divisão. Depois esse aqui, 2 partes. Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa primeira atividade. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou botar a segunda atividade para a gente não perder muito tempo. Então, agora a nossa segunda atividade é construir, né, uma circunferência qualquer com um diâmetro AB qualquer, né, e tome um ponto C livre sobre a circunferência. E agora, qual a medida do ângulo ACB? Então, vamos lá, gente. A gente pega aqui e cria uma circunferência, né? Você pode utilizar, você chamando esse ponto aqui de A, para achar o B, né, ou exatamente do lado oposto, tem duas maneiras. Ou você pega uma reta que passa pelo centro e por esse ponto, ou seja, esse ponto aqui de interseção vai ser o AB, já encontramos, né? Quando você movimentar um, o outro vai se movimentar da mesma maneira. Ou então, né, você pode fazer o seguinte, a gente vem aqui, criar simetria. Então você escolhe um centro da simetria, que é esse aqui, você escolhe um objeto para servir de simetria, e o outro ponto vai estar exatamente também, né? Aí aqui a gente não precisa nem fazer reta, nem esconder, certo? Aqui você vai Shift e dá nome AB. Agora a gente constrói um ponto C livre sobre a circunferência. Ele é livre, ó, tá vendo? Olha a besteira que eu fiz. Eu peguei um ponto livre e não está sobre a circunferência. Então, ó, criar um objeto, um ponto sobre o objeto. Agora sim, certo? Viu como é que as aparências enganam? Eu estava achando que estava fazendo direito e acabei errando. Agora, esse cara é o nosso ponto C, certo? O que ele pede é para a gente calcular esse ângulo ACB. Então, lembrando que o tabulai, ele sempre calcula no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário. Então, se eu quero calcular esse ângulo C, que é essa abertura, né, eu tenho que olhar para do B para o A, nesse caso. Então, a gente vem aqui, cria primeiro os segmentos, né? E observando, se a gente fechar aqui, né, é um triângulo. E depois, se a gente vier aqui, né, em vetores, criar ângulo, você chega aqui e pode clicar, né, no B, C, A. E ele te dá um ângulo de 90 graus, né? A gente pode até dar uma nomeada aqui. Esse é o ACB, tanto faz. Se eu clicar... o que aconteceria se eu clicasse no A primeiro, depois no C, depois no B, né? Certo, ele está me dando um ângulo negativo, né? E aí, tá vendo que ele muda de acordo com o estado do C, né? Tudo bem? Porque se eu medir B, C, A, aqui nesse caso, eu estou medindo o contrário, né? E só se eu medisse o ACB estaria certo. É um pouco complicado essa definição mesmo. Ou seja, esse ângulo é um ângulo de 90 graus, esse ângulo C. Agora, independente se ele, da orientação dele, né, se ele é positivo ou se ele é negativo, ele é um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que esse triângulo aqui, ele é o que? Um triângulo retângulo, né? Se ele é um triângulo retângulo, a gente já pode tirar uma conclusão. Em todo triângulo retângulo,
o ponto médio da hipotenusa é o centro da circunferência que vai circunscrever o triângulo, certo? Então, essa foi a nossa segunda atividade desse vídeo, né? Eu vou dar uma pausa aqui para botar a terceira atividade para a gente já fazer.